Deus. Mateus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Amém, amém. Aleluia. É motivo de muita alegria de nós estarmos na presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele está presente. Amém? Então o Senhor já está neste lugar. Eu quero que você comece a falar com o Senhor nesse momento. Sabemos que muitas vezes o dia passa tão rápido quando nós estamos ali naquela correria, que às vezes acaba o dia e a gente fala: Senhor, não separei um tempo para Ti. Mas agora você tem essa oportunidade. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós queremos, Pai, Te louvar, Te engrandecer. Deus, reconhecendo quem o Senhor é, Pai, reconhecendo a Tua graça, o Teu poder, reconhecendo, Pai, que o Senhor é dono de todas as coisas, tudo Te pertence, Senhor. E nós somos apenas, Pai, servos, nós somos, Pai, filhos escolhidos que o Senhor nos chamou para adorar. Pai, nessa noite é o que nós queremos, Pai, é Te adorar, Senhor. Queremos ser grato a Ti por tudo que Tu és. Deus, são tantas coisas que não dá para explicar a Tua bondade, a Tua misericórdia. Deus, mas nessa noite sede conosco, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor, que muitas vezes pecamos até mesmo em pensamento, em atitudes, Senhor, mas queremos pedir perdão ao Senhor, e que o Senhor venha visitar o nosso coração nessa noite. Pai querido, que o Senhor possa achar graça em nós, Pai, e fazer o que Tu queres, Pai, porque estamos aqui, Senhor, para Te servir, para Te adorar em espírito e em verdade. Aleluia, amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, eu estava orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor me desse uns louvores, e o Senhor trouxe gratidão sobre a minha vida. E isso é tão notório, é tão real quando a gente é grato ao Senhor por tudo, que hoje ainda eu estava trabalhando ali, que a minha irmã está aí numa correria, que o filho dela casa desse domingo, e eu fui ficar na loja dela para ela sair, e aí entrou um rapaz, e ele pegou lá um produto, veio até mim no balcão, eu atendi, e aí ele olhou para mim e falou assim: olha, muito obrigado. Eu falei: de nada. Ele falou: você não me reconhece, né? Eu falei: não, eu sei que você não é estranho, mas então, você um dia me socorreu, e eu quero te agradecer. E aí eu falei: Jesus, como o Senhor é bom, porque às vezes a gente esquece, mas quem recebeu aquela gratidão, ela lembra. Se ela tem um coração quebrantado, ela volta. Ele falou: muito obrigado, porque você me encontrou caído e você pediu uma ambulância, e eu fui socorrido, e nada de mal aconteceu comigo, apenas deu um ralão na minha perna, mas eu estou aqui para te agradecer. E eu vi você e eu vim te agradecer. Então Deus ama quem tem o coração quebrantado, quem reconhece e sabe que nós não somos nada, nós precisamos um do outro. E aí o Senhor me deu uma palavra lá no livro de Filipenses 4:6, que diz assim, aleluia: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, seja as vossas petições conhecida diante de Deus. Amém? Então, pela graça, né, seja as nossas petições conhecidas diante de Deus. Então, seja grato. Quando você pedir algo para o Senhor, começa exaltando, porque você reconhece que Ele é dono de tudo. Então, o que você vai pedir para Ele não é impossível. Às vezes a gente vai assim: Senhor, mas o que eu quero é impossível. O Senhor fala assim: filho, eu sou dono de todas as coisas. Aleluia. Você fala: filho, nada é impossível para mim. E aí o Senhor ainda me levou lá em Salmos 100, no versículo 4, diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvores, rendei-lhes graça e louvai.
e louvai o seu nome. Então entrai na presença do Senhor com gratidão e louve ao Senhor, amém? Aleluia. À medida que nós começamos a adorar, as cadeias são quebradas, aleluia. Não dá para não citar Paulo e Silas, porque ele foi aprisionado, né? Mas eles adoraram ao Senhor. Então era impossível eles saírem dali por, né? Quem sabe quanto tempo ele passaria, mas ele foi bem estratégico. Eu vou adorar aquele que pode tudo, aleluia. Ele está aqui nessa noite, amém? Aleluia. E nada é impossível, sabe por quê? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele não perde a majestade, Ele continua sendo Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Conosco, amém? Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Aleluia, Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curar eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Adore ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curar eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro Pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se furado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias, aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor, nós te adoramos, Pai. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, coloca a mão no seu coração, aleluia, nesse momento. E fala: Senhor, Tu conheces, Pai, tudo que há em mim. Tu conheces, Deus, o meu deitar, o meu levantar. Tu conheces o meu coração, Pai. Sabe quando eu estou triste, quando eu estou alegre. Deus, mas em todo tempo, Jesus, dá-me um coração igual ao Teu, Jesus. Me ensina a amar. Me ensina, Jesus, a perdoar, Senhor. Aleluia, porque nós somos tão falhos. Mas queremos, Pai, um coração igual ao Teu, Jesus. Aleluias. Vamos louvar o Senhor. Grande Tu és, Senhor. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Se Tu olhares, Senhor, Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar nos Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos.
Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração igual ao teu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito, Jesus. Aleluias. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Quantas vezes for preciso, a gente deve se achegar aos pés do Senhor. E é tão, o Senhor responde assim tão rápido que, dependendo da sua forma que você apresentar ao Senhor, faz diferença. Faz diferença de você falar, de você agir, quando você apresenta ao Senhor as suas causas. E assim eu tenho tido experiência quando você vai com o seu coração quebrantado. Não somente falei, Senhor, eu preciso. Não, mas Senhor, olha como está, olha como está a situação. E aí se você estiver inconformado, você fala, Senhor, eu não conformo, não é o que eu quero. E aí o Senhor entra em cena. Amém? Aleluia. Vamos nos derramar diante da presença do Senhor e dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Outra vez, e outra vez, e outra vez, quantas for preciso. Aleluia. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Tu és tão maravilhoso, Senhor. Nós queremos tocar em Ti nesta noite, Eis-me Jesus. aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras, enfim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és formoso, Tu és belo, Jesus. És formoso, Deus.
louvamos nesta noite, Senhor. Como é bom sentir a Tua presença. Aleluia. Nós te adoramos, Pai. Nós nos derramamos na Tua presença. Aleluia. Declare. Sinta o Senhor aí do teu lado e diz para Ele. Dizer que sou grato, me derramar. Diz que Ele é dizer que és famoso, aleluia. Me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Aleluia. Dizer que te amo, Senhor, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Aleluia. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és famoso. Aleluia, você pode glorificar o Senhor. Você pode louvar e engrandecer o nome dEle. Ele está neste lugar, igreja. Adore, adore, não somente adore. Aleluia, aleluia. Se derrame na presença do Senhor. Ele é formoso, Ele é belo, Ele sente o teu toque. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, aleluia. Igreja, eu não sei você, mas eu já estou cheia da presença do Senhor nessa noite. Eu sei que o Senhor já está neste lugar. Você pode sentir, amém? Aleluia. O Senhor está conosco. Aleluia. É tão bom adorar e poder sentir a presença do Senhor. É tão bom falar e saber que não estamos sozinhos. Porque se nós clamar por Ele, Ele vem, igreja. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Aleluia, Jesus. Nós queremos ainda adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Também é um ato de adoração, amém? Aleluia. O Senhor quer um coração contrito. O Senhor não quer que você apresente um montante para que chame a atenção da igreja, mas o Senhor quer que você oferta com o coração, que você se alegre ao dar, que você se alegra a semear na casa do Senhor. E eu quero abençoar a tua vida nessa noite. Pai, o Senhor é tão bom, Jesus. O Senhor é tão maravilhoso que nos falta, Deus, palavra para descrever a tua bondade, Jesus, a tua graça, a tua misericórdia. O Senhor tem nos sustentado, essa é a verdade. O Senhor tem sustentado a tua igreja, Pai. Eu sei, Pai, que nós temos vivido, Pai, a verdade da palavra. Quando nós cremos, nós vivemos, porque o Senhor diz isso. Pai, eu sei, Jesus, que nada tem faltado, porque o Senhor tem suprido, Pai. Mas mesmo assim, Senhor, eu quero que o Senhor derrame uma bênção sem medidas sobre a tua igreja. Pai querido, para que cada dia ao ofertar e dizimar na tua casa, que seja com entendimento, Senhor. Que não seja para murmurar ou para qualquer outra finalidade de comentários, mas que seja com sabedoria, Deus, e semear na tua casa, porque sabemos, ó Pai, que muitos frutos serão colhidos, Pai, quando semeamos numa terra fértil, Senhor. E eu quero abençoar cada oferta semeada aqui nessa noite, cada dízimo, e cada um que assim faz com alegria, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que você possa vir semear na casa do Pai, amém? Enquanto isso, vamos louvar de novo, amém? O refrão deste louvor tão maravilhoso. Te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. És formoso Deus. Aleluia.
Aleluias. Eu te convido a você glorificar, exaltar ao Senhor ainda, amém? O Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão em casa. Paz seja convosco, amém? É uma alegria muito grande, né, nós estarmos na casa do Pai. Eu cheguei aqui e o Senhor já veio falar ao meu coração, né, por meio da sua palavra, em Efésios, se não me falha a memória, 4:6, onde diz para nós não andarmos preocupados, mas confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, amém? Você confia? Você crê? Então descansa teu coração. Às vezes a gente quer ficar agitado, né, andando para um lado, para o outro, pensando em tantas coisas. Mas nós devemos descansar, como foi ministrado também na Santa Ceia, né, descansar no Senhor. Então, eu quero aproveitar, como nós fazemos um culto de quinta-feira, convidar para você ter oportunidade para dar um testemunho, contar uma bênção, um milagre, um livramento, uma cura, uma provisão. A irmã Neuza, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus. Toda manhã eu costumo fazer a minha meditação. Tenho o meu devocional e tenho uma palavra. Mas começar por ontem, né, ou uns anos atrás, eu sempre fico muito nervosa. Um bom tempo atrás mesmo, eu tive um ataque de labirintite muito ruim mesmo. E já fazia várias semanas que uma irmã me chamava para ir na quinta-feira num culto de oração no Avivamento da Fé. E eu sempre falava que ia, sempre acontecia uma coisa e eu não ia. E nessa quinta-feira, nessa quinta-feira em questão, né, eu tinha prometido para ela que eu iria. E eu não fui trabalhar nesse dia, porque eu comecei a passar mal logo à noite com labirintite, sei lá por que cargas d'água. Enfim, fiquei muito ruim mesmo, tanto que eu tinha que andar de gatinho para ir para o banheiro e não podia levantar de jeito nenhum. Qualquer movimento meu parecia que eu já estava caindo, e é assim mesmo, infelizmente. E eu liguei para essa minha irmã e disse para ela assim: olha, eu disse para você que eu ia, mas eu estou muito mal, se você vier me buscar, eu vou. E ela foi me buscar. E eu fui para a Igreja Avivamento da Fé, lá no Líbano, agarrado no braço dela, e ela me levou. E chegando lá, a irmã, até eu amo aquele trecho de Isaías 6, porque assim como o pastor sempre está repetindo, esse é um versículo que falou comigo desde a minha conversão, através daquele hino. E o pastor sabe qual é, né, pastor? Então, e eu resolvi, levantei cambaleando e ainda fui ler esse trecho, porque me deram a oportunidade. Eu fui ler justamente esse trecho. A irmã depois falou a palavra, tal, e eu lá, assim, sem poder levantar a cabeça, muitas vezes, nem poder abaixar, e naquela situação muito difícil. E ela disse para mim, a irmã que levantou, nunca tinha entrado na Igreja Avivamento da Fé: irmã, essa situação de enfermidade que você está sentindo não veio de Deus, que era a labirintite. Eu já louvei a Deus, eu falei, quem falou para ela? E naquele dia mesmo eu sentia a cura de Deus. Mas o que acontece? O inimigo vê o que Deus faz. Eu tomei posse da bênção, mas ele sempre ataca. E ontem foi um dia em questão que ele atacou. Eu fui para o meu exercício de alongamento e eu já saí de casa meio assim esquisita. Eu sou tonta de natureza, né? Mas eu estava um pouco pior ontem. Mas fui para o alongamento lá e a coisa foi piorando. Eu precisava passar no mercado, queria comprar um peixe para a Mariana, que a Mariana não está muito bem, o pastor já percebeu, né? Então, gente, só foi piorando. Passei no Barbosa, catei as coisas, peguei numa, falei, meu Deus do céu, não vou aguentar. Cheguei em casa, mas quando eu entro em casa, parece que agora eu posso cair, né? Então, já estou em casa, está de boa, mas fiquei bem mal mesmo. Ainda comentei depois no telefone com a Cecília,
Só falta a irmã Jane e para diaconisa amanhã, não está bem. Mas assim, louvando a Deus, falei, Senhor, tomara que ela ponha mesmo, que assim eu tenho que me esforçar. Mas gente, eu fiquei tão ruim ontem. A Mariana não estava bem, saiu sem almoço por serviço. E ela falou, mãe, a senhora está bem? Tô. Fiquei tão ruim, que aí a pressão vai caindo. E eu precisava jogar água gelada na cabeça, porque senão eu desmaiava. E acabei, acho que eu apaguei mesmo. Falei, gente, fui deitar, levantei, agarrei na cama. Olha, sério, e eu falava, Senhor, eu sei que isso não vem do Senhor. Alguma coisa o Senhor está querendo de mim para ter acontecido uma coisa dessa. Porque, às vezes, a gente esquece de tomar totalmente a posse da bênção. Sentiu aquele mal, lembra, você já foi curada. Por que o inimigo está te atacando? Gente, no fim, foi aquela situação, porque você vai ficando com o estômago ruim, o que eu almocei, joguei tudo para fora, e eu precisei ficar sentada na cadeira, porque eu sabia que eu ia cair. Eu falei, vou chamar a ambulância, não estou aguentando, eu vou ter um troço. Eu falei, vou ligar para as meninas, ficar preocupada. A Cecília estava zicada, a Mariana zicada no serviço. Eu falei, piorou, o negócio aqui está bem difícil. Então, gente, sério, foi um clamor muito grande, mas eu precisei ficar sentada, agarrada na cama, fazendo os exercícios que eu aprendi a fazer, para eu mesmo me socorrer, eu mesmo não, né? O Senhor dando graça, porque ele não tinha condição. E ali, Senhor, eu sei que isso não vem de Ti, eu sei que o inimigo está atacando, eu sei que alguma coisa está acontecendo da minha pessoa para acontecer uma coisa dessa, e ali clamando ao Senhor, falando, Senhor, eu sei que eu fui liberta a partir daquele dia, eu sei que o inimigo tem atacado, e sim, clamando ao Senhor, e fiquei numa situação tão ruim que fui assim, me agarrando para a cozinha, que eu vi que foi fechando tudo, assim, fechando mesmo. Eu começo a formigar e eu sei que eu desmaio mesmo, literal. Eu já vi acontecer isso outras vezes. Então, fui para a cozinha, abri a geladeira, a água gelada, só abri a garrafa e joguei na cabeça. Segurei e fiquei lá, sozinha, pedindo a Deus, Senhor, socorre, Senhor, socorre, Senhor, socorre. Aí sentei no sofá, pus bastante almofada, apaguei literal. Fui acordar 4:50 da tarde, isso era antes das 2 da tarde. Então, quer dizer, se qualquer coisa que aconteceu lá, não sei o que aconteceu. Então, hoje de manhã, quando eu fui ler, abri na minha leitura, a leitura era Deuteronômio 26, do 16 ao 19. Eu falei, Senhor, Tu és tão maravilhoso. Nesse dia, diz versículo 16 em diante, nesse dia o Senhor teu Deus te manda fazer esses estatutos e juízos, guarda-os, pois, e faz-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declarastes ao Senhor que te serás por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama, e para glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Eu falei, obrigado, Senhor. E já levantei agradecendo a Deus, porque eu estava melhor, não estava totalmente, porque a gente estava meio gira ainda, né? Mas eu falei, Senhor, eu tenho que ir para a igreja, eu não vou ligar para a irmã Jane. Então, assim, louvando a Deus, porque eu sei que se eu sou dele, né, meu Deus é só meu, né, Tanita? Então, eu digo que o meu Deus é meu, o seu não sei qual é, mas o meu é meu, e ele cuida de mim. Então, eu vi isso. A resposta aqui, eu sou dele e ele é meu, e ele me fez para louvor, honra e glória do nome dele. Se eu sou nação santa, escolhida por Deus, o inimigo pode tentar, mas ele não vai derrubar. Eu posso até gatinhar, mas a mão de Deus está ali, ó. E água vem do Senhor, água traz vida, água socorre. Deus está sempre do nosso lado, para nos socorrer, para nos trazer, para nos fazer ficar em pé. Toda honra ao nosso Deus. Ou o Senhor com paus. Glória a Deus. Aleluias, que maravilha, amém? Gente, se firmar no Senhor, pode vir a retaliação que for, né?
Os olhos da irmã foi posto somente no Senhor, que assim seja nas nossas vidas também. Alguém mais quer contar uma... O B, Toninha ou Glória, amém. A paz, igreja. Assim, eu tenho muitas bênçãos para contar. As pessoas que chegam a pensar assim, falando assim, não, nunca testemunha, mas assim, as pessoas que andam comigo sabem muito bem, né, o que Deus tem feito na minha vida e na minha família. Mas assim, eu vi ontem como que aconteceu comigo um pequeno livramento, mas assim, eu vi que foi Deus me despertando, né? É assim, só para estar atento mais às coisas. Eu estava ontem em casa sozinha, com o Arthur, né? E eu fui lavar a sala. Né? Eu fui lavar a sala, e quando eu lavo a sala, eu jogo água em tudo, né? Aí eu lavei a janela, tudo. Daí eu falei, eu vou lavar aqui perto da porta, que está suja. Comecei a lavar ali e lavei o espelho, né? Da luz, né? Onde acende a luz. Aí me empolguei, esfreguei bem e depois eu joguei água. Ainda na hora que eu estava com a mangueira, eu falei, nossa, molhei, acho que entrou água lá. Aí esqueci totalmente. E quando eu fui enxaguar, estava já enxaguando, puxando a água tudo e jogando água, já estava cheio de água de novo a sala. Aí eu olhei para a luz estava bem fraquinha. Eu falei, como essa luz acendeu sozinha? Como essa luz acendeu sozinha? Eu fiquei olhando para a luz assim, a luz acendeu, mas assim, ela fraquinha e querendo piscar. Eu falei, meu Deus, foi a água. E eu não pensei 2 vezes com a água, né, cobrindo o pé praticamente, eu fui apagar a luz. Eu levei um pequeno choquinho, assim, um choque só para o Senhor falar assim, presta atenção, não faça mais isso. Mas assim, eu tenho muito medo de tomar choque. Eu vigio muito com choque. Eu tenho um pavor de tomar choque. E assim, se eu tivesse tomado choque, pelo menos na proporção de 110 que seja, eu teria levado um susto, eu teria pulado, eu teria escorregado, eu teria caído. Não sei o que teria acontecido comigo. O Arthur só ia ouvir o meu grito. Então foi na hora. Daí eu peguei, olhei na hora, eu falei, obrigado, Senhor. Na hora eu falei, obrigado, Senhor, pelo livramento que vós me destes. E assim, né, as pequenas coisas assim que o Senhor, muitas vezes, né, tem vezes que a gente vai em qualquer lugar, a gente só de atravessar a rua, a gente não percebe grandes livramentos que o Senhor dá para nós. E aí eu lembrei, o Ulisses, não sei o que aconteceu no quarto dele, que aconteceu assim, a luz acendeu da mesma forma. A luz acendeu da mesma forma, sozinho lá. E eu falei, Senhor, eu vou testemunhar sobre o que o Senhor fez, porque foi mesmo um livramento, que no mínimo eu ia dar um pulo e ia ser pior. Pior do que o choque era o tombo, com certeza. Amém? E assim, eu sou muito grata, realmente, mesmo se eu não consigo orar ou dormir, assim, tem vezes que estou muito cansada, tal, mas assim, eu deito, eu agradeço o Senhor, e quando eu abro meus olhos, eu agradeço o Senhor, por mais um dia que eu abri o olho, mais um dia que eu me levantei, principalmente falo, Senhor, obrigado pela saúde, eu estou em cima das minhas pernas, eu estou em pé, então eu sou grata nesse motivo, mas assim, das pequenas coisas, assim, foi, amém? As palmas eu louvo ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Eu sou igual a Toninha em relação a choque. Eu tenho muito medo mesmo, né? Mas Deus nos dá o livramento, amém? O B, quero ouvir também a bênção do B. Hoje está muito testemunho, glória a Deus. A paz, igreja. Não sei por onde começar, né? Provavelmente muitos aqui de vocês sabem, né? Mas para quem não sabe, anteontem a minha família ficou com menos uma pessoa, né? Infelizmente aconteceu um acidente, o meu cachorro acabou sendo atropelado, né? E ele acabou não voltando para casa. E foi uma mistura de sentimentos dentro de mim, sabe? Porque eu não sabia como me expressar, não sabia o que dizer, não sabia o que pensar, sabe? Então,
eu desejei tanta coisa de mal para a vida daquela pessoa que fez isso, e eu nem conheço ela, eu nem sei quem foi. E acontece que às vezes a gente não pode fazer isso, sabe? Desejar mal para a vida de alguém, por mais que, não importa a pior coisa que ela tenha feito. E como papel de cristão, pela primeira vez, o meu testemunho é que eu consegui liberar perdão na vida dessa pessoa. Amém? Foi uma coisa muito triste, sabe, o que aconteceu. Eu ainda estou tentando digerir, sabe? É difícil ir dormir e não ver meu amigão do meu lado. Mas, seja lá quem tenha feito isso, seja lá quem tenha feito isso, sabe? Eu libero perdão na vida dela, sabe? Porque por mais que seja difícil, é o nosso papel, sabe? O louvor que tocaram agora, né? Dá meu coração igual ao teu, um coração que sabe perdoar, sabe? A gente precisa ser mais assim, sabe? Amém. É só isso mesmo. Oh, glória. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo testemunho, viu, B? Lindo mesmo, né? Muito edificante, porque, como ele disse, às vezes é muito difícil, né? Perdoar dependendo de uma situação. Nós temos, às vezes, um coração endurecido, mas eu louvo a Deus porque o Espírito do Senhor veio, né? Trabalhou, e Ele falou uma palavra muito forte aqui: eu liberei perdão. Amém? Então, que você possa, né, na sua vida, aprender com esse jovem menino, liberar perdão. Amém? Seja ofensa, seja qualquer atitude. Foi grave o que ele passou, né? Porque não é fácil, mas que você possa ser instrumento de Deus, como ele disse. Nós temos que ser cristão, e ser cristão requer de nós um coração transformado, igual a do Pai. Amém? Eu creio que tem mais alguém que queira contar uma bênção, um testemunho? Aleluias. Então eu quero te convidar a você se colocar de pé e aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor. Amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém? Louvado seja Deus por mais uma noite juntos, de meditarmos, de aprendermos, nos aprofundarmos na palavra. Louvado seja Deus pelos testemunhos compartilhados. E queremos aprender um pouco mais hoje, amém? Vamos aprender um pouco mais? Gente, nós estamos aprendendo sobre as cartas paulinas, ou as cartas de Paulo. E hoje nós vamos iniciar uma nova carta, amém? Já falamos de Romanos, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios, e hoje queremos iniciar a carta de Paulo aos Gálatas, amém? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, ou na carta de Paulo aos Gálatas. É uma carta curta, não é uma carta apenas de 6 capítulos, alguns bastante conhecido, não é? Principalmente o capítulo 5, que é um capítulo que todos, ou quase todos, conhecem, não é? Que é das obras da carne, do fruto do Espírito. Mas nós vamos falar sobre todo o livro, ou toda a carta, e aí você vai entender um pouco qual é o contexto. Às vezes nós lemos
determinados textos na Bíblia, né, e a gente tem dito isso nesses estudos. E a gente conhece tão bem o versículo, conhece tão bem a passagem, mas não entende dentro de qual contexto ele está, né? Então nós vamos aprendendo isto e hoje queremos falar um pouco sobre isso, introduzir a carta de Paulo aos Gálatas e tratar um pouco do contexto em que ela foi escrita e a razão, e entrarmos já nos primeiros capítulos. Então, como base, eu quero que você leia comigo aí capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler no versículo 8. Primeiro capítulo de Gálatas, versículo 8, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amém? Até aí, Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença. Pai, por mais uma vez estarmos em Tua casa, para podermos cultuar a Ti, podermos Te adorar, ouvir os testemunhos, compartilhar a nossa alegria e aprendermos da Tua palavra, Senhor. Por tudo isto, uma vez mais, nós Te agradecemos. Somos gratos a Ti pelo privilégio que nos concede. E Te pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha nos ensinar, Senhor, nos instruir a respeito da Tua palavra, como já Te pedi hoje, que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, que seja um tempo sim de aprendizagem, que seja um tempo sim de nos aprofundarmos um pouco mais, Senhor, na Tua palavra, Senhor, mas que também seja um tempo do Teu Espírito ministrar aos nossos corações. Queremos ser alimentados pelo Senhor e tudo aquilo que aprendermos, de alguma forma, Senhor, venha nos tornar melhores, venha nos tornar maiores, Senhor, na caminhada cristã contigo, venha nos tornar mais fortalecidos, venha nos tornar mais maduros, Senhor, porque a Tua palavra é o alimento, Senhor, que nos dá esta maturidade. Então eu Te peço, pela Tua graça, uma vez mais, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos e que o Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco, Senhor. Ministra e ensina aqueles que aqui estão, bem como aqueles que estão acompanhando em suas casas. Assim nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Então vamos falar um pouco a respeito da carta de Paulo à igreja dos Gálatas, ou melhor dizendo, às igrejas da região da Galácia. Não é como de conhecimento, é sobre isso que nós estamos falando, então o autor da carta é o próprio Paulo. Não há nenhuma dúvida, embora ainda em algumas das cartas de Paulo, por algumas pessoas surja um pouco de dúvida a respeito da autoria de Paulo, ou se foi algum dos seus companheiros que escreveram, mas a carta de Gálatas não há a menor dúvida de que a autoria é do próprio Paulo, né? Visto toda a estrutura da carta, como Paulo escreve, né? Mantendo sempre o mesmo padrão, e como a carta inicia. Então Paulo já inicia a carta se apresentando, como era costume de Paulo, né? Normalmente você vai ver isso nas cartas de Paulo, ele já inicia as cartas dele se apresentando ou falando a respeito do seu ministério. E a carta de Paulo, ela foi escrita às igrejas da Galácia, né? Daí então é o nome Gálatas. Diferente da carta aos Coríntios, que foi escrito à igreja de Corinto, né? Corinto era uma cidade. Aos Gálatas, a carta escrita aos Gálatas, não se tratava apenas de uma igreja, não é? Então era a Galácia, na verdade, era uma região. Era uma determinada região composta por algumas cidades,
né? A Galácia era dividida em norte e sul, e ela era composta por algumas cidades por onde Paulo já havia passado, né, já havia pregado, já havia anunciado o Evangelho e já havia aberto igrejas, né? Então era uma composição de algumas cidades, dentre elas algumas que nós comentamos no decorrer das viagens de Paulo lá no livro de Atos, né? Antioquia, Pisídia, Listra, Derbe, né? Tudo faziam parte dessa região chamada Galácia. E Paulo, quando escreve agora a sua carta aos Gálatas, é exatamente para estas igrejas que compunham esse aglomerado de igrejas, mas que tinham ou que estavam dentro mais ou menos da mesma visão. Então os ensinamentos que estavam sendo dados ou estavam sendo feitos a uma igreja da Galácia ou desta região da Galácia também estava sendo propagado às outras igrejas. Por esta razão é que ela não foi uma carta escrita a uma cidade específica. Paulo não escreveu, por exemplo, a carta à igreja de Pisídia. Paulo não escreveu a carta à igreja de Listra. Paulo não escreveu à igreja de Derbe ou de Antioquia. Não, Paulo escreveu aos Gálatas, ou seja, esse aglomerado de cidades que não era uma única cidade e também, portanto, não era uma única igreja. Eram várias igrejas distribuídas nessas cidades que compunham, então, a região da Galácia. Amém? Entendido? Entendido? Gálatas, então, não era uma cidade. Era uma região composta por várias cidades e também não era uma única igreja, eram igrejas, cada uma em uma dessas cidades. E quando Paulo escreve esta carta, ele escreve a carta a todas as igrejas que compunham esta região da Galácia. Não se sabe ao certo se Paulo escreveu esta carta para os Gálatas da região do norte ou os Gálatas da região do sul. A Galácia era dividida em duas regiões, norte e sul. Então não se sabe ao certo para qual das regiões Paulo escreveu. Se Paulo escreveu a carta aos Gálatas da região do sul, então acredita-se que estas cartas, ou que esta carta tenha sido escrita aproximadamente no ano 48 ou 49 depois de Cristo. Se isto é real, então provavelmente a carta de Gálatas seja um dos mais antigos escritos de Paulo, ou seja, uma das suas primeiras cartas. Mas a grande maioria acredita que Paulo escreveu Gálatas aos Gálatas da região do norte, né? E se assim foi, então Paulo escreveu possivelmente durante a sua terceira viagem missionária. E durante a sua terceira viagem missionária, então vai dar aproximadamente aí entre o ano 54 e o ano 55 depois de Cristo, né? Então foi mais ou menos nesse período que Paulo escreve a carta à igreja dos Gálatas ou da região da Galácia. Qual era o propósito? Por que é que Paulo escreve esta carta? As igrejas que compunham esta região da Galácia, como eu disse, foram fundadas por Paulo, né? Então Paulo, assim como as demais igrejas, em suas viagens missionárias, Paulo foi fundando igreja e foi fundamentando essas igrejas, fundamentando no sentido de ensinar o verdadeiro evangelho, né? Lembrando que Paulo era um pregador para os gentios, diferente de Pedro, que pregava mais para os judeus, Paulo pregava para os gentios. E a Galácia fazia parte deste povo gentil. Então a Galácia era composta por crentes judeus, mas boa parte dela, ou das igrejas, composta por crentes gentios, ou seja, crentes não judeus. E fora fundada por Paulo e fundamentada no evangelho que Paulo ensinou, né? Porém, com o passar dos anos, e Paulo continua o seu ministério missionário, continua fundando igreja, né? Visitando cidades, então a igreja ela foi ficando a cargo da sua liderança local. E com o passar do tempo, não diferente da igreja de Corinto, e nós falamos sobre isto nas cartas aos Coríntios, não diferente da igreja aos Coríntios, ou não diferente da igreja dos Coríntios,
a igreja dos Gálatas também foi sendo tomada por falsos mestres ou por falsos profetas. E Paulo, quando escreve agora a igreja, ou a carta a essas igrejas, é no intuito exatamente de combater esses falsos mestres, que também, não diferente dos que haviam se levantado na igreja de Corinto, os falsos mestres da igreja ou das igrejas da Galácia estavam também se levantando contra o ministério de Paulo, tentando colocar em jogo o ministério de Paulo, tentando colocar em dúvida o ministério de Paulo, né? Então começaram a levantar falsos ensinamentos e começaram a fazer um ataque quase que pessoal a Paulo, e ensinando um evangelho diferente do evangelho que Paulo havia ensinado. Daí então a razão de Paulo escrever esta carta aos Gálatas. Daí então a razão do versículo que nós lemos, não é, que Paulo diz aos crentes da Galácia: olha, se alguém ensinar um evangelho diferente daquele que eu ensinei, né? E aí Paulo diz, mesmo que seja gente, né? Paulo estava querendo dizer, se eu chegar aí ensinando algo diferente do que eu já ensinei para a fundação da igreja, ou se chegar outras pessoas e ensinarem diferente do que eu já ensinei, e Paulo tinha tanta convicção daquilo que ele havia ensinado, do evangelho verdadeiro que ele havia ensinado, que Paulo diz o seguinte: olha, mesmo que sejam anjos que ensinem o evangelho diferente do que eu já ensinei, considera isto anátema. Ou seja, considera isto algo desprezível, considera isto algo sem valor, né? Algo que não tenha validade alguma, se for um evangelho diferente desses que eu ensinei, daquele que eu já ensinei e no qual nós fundamentamos esta igreja. E a igreja da Galácia estava enfrentando um ataque e um forte ensinamento desses falsos mestres, né, que estavam desvirtuando aquilo que Paulo havia ensinado. E dizendo, inclusive, e este era um dos principais ensinamentos, como é que eu chamo? Hereges, que esses falsos mestres estavam ensinando, e que às vezes nós vimos se repetir nos dias de hoje, não é? O que eles estavam ensinando? Eles estavam ensinando que os crentes da Galácia, como eu disse, na sua grande maioria crentes não judeus, eles estavam ensinando que eles deveriam, para serem crentes reais ou cristãos reais, que eles deveriam voltar ou deveriam praticar as tradições judaicas. Então não bastava ser crente, não bastava ser cristão, não bastava ter aceitado a Jesus ou o sacrifício de Jesus. Os falsos mestres que agora entraram nas igrejas da Galácia estavam ensinando que os cristãos deveriam fazer ou serem praticantes das tradições judaicas. E principalmente este foi talvez o maior embate na igreja da Galácia, ou nas igrejas da Galácia, principalmente no que diz respeito à circuncisão. E este era o maior embate nestas igrejas. Então eles começaram a ensinar que eles precisavam ser praticantes das tradições judaicas. Não é? Como eu disse, isso às vezes se repete até os dias de hoje. E por isso que nos espanta, né? E a gente fica pensando como é que as pessoas às vezes têm isto como uma grande verdade. Não é? Se Cristo já veio para nos libertar de toda a lei, para nos libertar do peso da lei, agora as pessoas parecem que querem voltar à lei, não é? Se dizendo então serem praticantes de atos ou de tradições judaicas, porque para serem cristãos precisam praticar tais tradições. Era assim que estavam as igrejas da Galácia. Não, nós somos cristãos, mas vamos voltar a praticar tudo que o judaísmo praticava. Não, vocês não são judeus, né? E a sua grande maioria não era, mas para serem cristãos vocês precisam se converter ao judaísmo. Era isso que estava acontecendo. E
a igreja, ou os membros, os cristãos das igrejas da Galácia, estavam de fato aceitando este ensinamento. E qual era o grande problema deste ensinamento? Por que é que Paulo ele é ferrenho em combater este ensinamento que estava na igreja da Galácia? É porque o ensinamento de uma volta a uma tradição judaica, ou o ensinamento de uma volta ou de uma conversão a um judaísmo, que era isso que eles estavam ensinando, na verdade aniquilava o sacrifício de Jesus. Era uma forma de dizer que o sacrifício, porque o evangelho de Paulo, ou o evangelho que Paulo ensinava, era um evangelho, você vai lembrar disso desde das viagens missionárias, era um evangelho que se fundamentava no sacrifício de Jesus. Então é porque Jesus morreu, é porque Ele ressuscitou, que eu prego este evangelho. Essa era a pregação de Paulo. E este sacrifício de Jesus é o suficiente para a salvação do homem, era o evangelho de Paulo. Agora os falsos mestres entram na igreja da Galácia e eles dizem o seguinte: não basta o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Então, além de aceitar o sacrifício, vocês precisam voltar às velhas práticas que o judaísmo tem. Então não basta ter aceitado a Jesus, não basta aceitar o sacrifício, precisa se circuncidar. Não basta aceitar a Jesus, não basta aceitar o sacrifício, tem que praticar as tradições judaicas. Então, para ser salvo é um conjunto de aceitar o sacrifício de Jesus, mas também aliado a ele, trazer as tradições judaicas para que de fato você seja salvo. Então é isto que Paulo tenta combater nas igrejas da Galácia. Um ensinamento que aniquilava ou minimizava o sacrifício de Jesus e que dizia que para alcançar a salvação tinha que praticar também aquilo que o judaísmo praticava. Dentre elas, a circuncisão. Então foi este, em suma, o problema que estava acontecendo na igreja da Galácia, não é? Que é um problema, gente, que às vezes se estende até os dias de hoje, não é? Então isso começou lá na Galácia, em uma determinada igreja, e não diferente dos dias de hoje, essa heresia foi se espalhando. Você vai ver Paulo dizendo isso na sua carta, né? Como isto era o questionamento de Paulo. Como é que vocês deixaram que isso se espalhasse de forma tão rápida? E a heresia, de fato, ela faz isto, não é? A heresia, ela começa de algo tão pequeno, né? E o combate de Paulo aqui é esses ensinamentos hereges. A heresia começa com algo tão pequeno, mas é engraçado como a heresia se espalha, né? E de repente ela vai ganhando força aqui, vai ganhando força ali, e de repente pessoas que parece que conheciam a verdade, né, foram ensinadas na verdade, como eram os crentes da Galácia, foram fundamentadas em um evangelho pregado por Paulo. É engraçado como essas pessoas permitem com que essas heresias vão ganhando força, e de repente elas se espalham de uma forma tão grande. E o questionamento de Paulo era exatamente este: como é que vocês deixaram essas heresias se espalharem de forma tão grande, a ponto, e esse era o questionamento de Paulo, de vocês questionarem a minha autoridade, que vos ensinei o evangelho verdadeiro, que fundamentei vocês em um evangelho verdadeiro, e agora vocês estão deixando com que outros falsos mestres ensinem um evangelho que não é real, e está pondo em dúvida a minha própria autoridade. E aí você vai perceber que no decorrer da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo faz questão de falar a respeito do seu ministério, Paulo faz questão de falar a respeito da sua conversão, e ele vai dizer isso, inclusive no primeiro capítulo já, Paulo vai tratar sobre isso, né? Paulo vai falar a respeito da sua conversão, de quem ele era. Então, para fundamentar o que ele estava ensinando, Paulo vai dizer a respeito disso, né? Quando a gente entrar no primeiro capítulo, nós vamos falar sobre isso. Mas a carta foi escrita exatamente para isso, né? Qual era o propósito da carta de Paulo?
Qual era o propósito dessa carta de 6 capítulos, uma carta curta? E você vai ver que o propósito é o mesmo do princípio ao fim. Então, quando Paulo fala no capítulo 5, que é talvez o que nós mais conhecemos, quando ele fala a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito, está dentro desse contexto. É para dizer que o sacrifício de Jesus, a graça, é suficiente para a salvação. Que nós não estamos mais presos à lei e que nós agora somos livres, que agora estamos na graça. Então Paulo escreve exatamente para isso, para expor a verdade do Evangelho. Então qual é o propósito da carta de Paulo? O principal propósito, expor a verdade do Evangelho. De modo que os crentes da Galácia entendessem novamente a suficiência da obra de Cristo. Ou seja, ensinar que a salvação se dava exclusivamente pelo sacrifício de Cristo. Era isso que Paulo queria ensinar. Que a salvação era completa no sacrifício de Cristo. E que ela era fruto, e ele vai falar isso melhor no capítulo 3, e que ela era fruto exclusivamente da fé neste sacrifício. O que Paulo vem ensinar na sua carta é o seguinte, é que a salvação ela é um dom gratuito. Nunca dependeu e nunca vai depender de alguma ação humana. E talvez este seja o resumo geral da carta aos Gálatas, e que se nós entendermos isto, nós vamos fundamentar melhor a nossa salvação e a nossa fé. Paulo está ensinando para a igreja de Gálatas o seguinte: todo o processo da salvação pertence a Cristo. Todo o processo da salvação pertence a Cristo. Toda a obra da salvação é dele. Na salvação não há nenhuma participação humana. Isso parece difícil de nós assimilarmos, mas é isto que Paulo está dizendo. Na salvação não há nenhuma participação humana. Paulo está ensinando isso para uma igreja que estava aprendendo o seguinte: olha, para você ser salvo, você tem que se circuncidar. Todo mundo sabe o que é circuncisão, né, gente? É que eu fiz o gesto assim, aí eu falei, vai que alguém não sabe, então você já deduziu que é circuncidar, Os falsos mestres estavam dizendo isso. Para você ser salvo, você tem que cumprir alguns rituais judaicos. Mas se para ser salvo eu tiver que cumprir algum ritual, se para ser salvo eu tiver que fazer algo humano, então a salvação deixou de ser graça. Aí depende de uma ação humana. E o que Paulo está dizendo é que a salvação não depende absolutamente nada do homem. Nada. Nada do que você fizer é capaz de salvar você. Amém? Esse entendimento tem que ficar muito claro, gente, para a gente compreender o que é graça. Nada do que eu faça vai me ajudar a ser salvo. A minha salvação não tem nenhuma participação minha. Isso parece meio louco, não é? Mas eu não tenho que ser assim, eu não tenho que ser assado. Não. A salvação não depende de mim, nunca dependeu de mim. É isso que Paulo está ensinando. Porque se eu tiver que fazer algo para ser salvo, então a salvação não é mais graça. Então a salvação, ela deixa de ser graça. Ela não depende de uma ação do homem, ela não depende de uma ação minha. A salvação foi obra de Cristo. Então foi a graça dele que decidiu deixar a sua glória, foi a graça dele que desceu como homem, foi a graça dele que se entregou na cruz, foi a graça dele que se sacrificou, foi a graça dele que ressuscitou, foi a graça dele que nos chamou, foi a graça dele que nos alcançou. Então tudo é dele. E os falsos mestres estavam querendo ensinar o seguinte: não, olha, para você ser salvo tem que ser assim, tem que fazer aquilo. É diferente dos nossos dias? Não.
Quantas pessoas colocam um peso na vida dos homens a fim de que eles sejam salvos? O que naquela época chamava de tradições judaicas, hoje nós podemos usar ou chamar de usos e costumes. Não, você não pode. Como é que você vai ser salvo se você cortou o cabelo? Tradição. Para eu ser salvo, então eu não posso cortar o cabelo. Então, se eu não posso cortar o cabelo, então depende de mim a salvação. Aí deixa de ser graça. Para você ser salvo, você tem que se vestir de tal forma. Porque se você não se vestir de tal forma, então você não vai alcançar a salvação. Então, se eu tiver que me vestir de tal forma para ser salvo, então aí depende de mim. Depende da minha forma de me vestir. Então aí deixa de ser graça. E Paulo está ensinando o seguinte para a igreja dos Gálatas: olha, não depende nada de vocês. Salvação é exclusivamente obra de Cristo. Pastor, então eu posso andar como eu quero, eu posso me vestir como eu quero? Não. Mas eu não me visto para ser salvo. É porque eu sou salvo que eu escolho as formas que eu me visto. Amém? Você percebe a diferença? Para eu ser salvo eu tenho que falar assim. Não. É porque eu sou salvo que eu falo assim. Para eu ser salvo eu tenho que deixar de fazer as coisas? Não. O próprio Paulo vem ensinar a respeito da nossa liberdade, e nós somos completamente livres. Mas não quer dizer que a minha liberdade, não quer dizer que a graça me libera a fazer o que eu quero. Não é que eu tenho que fazer algo para ser salvo, não, é inverso. É porque eu sou salvo que eu faço isto. É porque eu sou salvo que eu não faço isto. Então não é porque eu faço que eu alcanço a salvação. É porque eu alcancei a salvação que eu deixo de fazer. Amém? Entenderam? Entenderam? Isto é graça. E Paulo está querendo ensinar isto à igreja da Galácia. Não depende do homem. Então quem está ensinando que para você alcançar a salvação você tem que se circuncidar, está errado. Quem está ensinando que você tem que se vestir assim para você ser salvo, está errado. A verdade, o caminho é o inverso. É porque você é salvo que você se veste assim. É porque você é salvo que você anda assim. É porque você é salvo que você não usa isso. É porque você é salvo que você não assiste aquilo. É porque você é salvo que você não fala isso. A obra primeiro é dele. A ação é dele. Isto é graça. E é isto que Paulo quer ensinar à igreja da Galácia. Paulo quer ensinar a respeito da liberdade que a salvação nos traz. Da liberdade proporcionada. E os falsos mestres estavam entrando na igreja da Galácia para poder trazer um jugo agora, sendo que Cristo veio para libertar deste jugo. E agora eles entram, os falsos mestres, e querem trazer um jugo para a igreja da Galácia. E isso estava se espalhando, e por essa razão é que Paulo é motivado a escrever a esta igreja. Isso estava ganhando força, estava desvirtuando a igreja da Galácia, ou as igrejas da Galácia. E aí Paulo então decide escrever esta carta, que é esboçada, 6 capítulos, esboçada em 3 títulos. Basicamente, o Evangelho autêntico, que é o que ele vai falar no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo vai falar sobre o Evangelho e a sua superioridade, ou seja, o Evangelho está acima de tudo isso que os homens dizem fazer. E no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo vai falar sobre a liberdade proporcionada ao cristão, que é exatamente no capítulo 5, quando ele fala das obras da carne, da obra e do fruto do Espírito. Da liberdade do cristão. Então, porque eu fui salvo, então agora eu sou livre. Então a lei não pode mais ser peso sobre a minha vida. Em resumo é isso, nós vamos falar capítulo por capítulo. Amém? Amém? Então, em resumo, a mensagem de Paulo aos Gálatas é exatamente esta: não são as suas obras que salvam. A salvação está na obra de Cristo. Nunca foi merecimento, nunca foi ação do homem, sempre foi ação de Deus. Amém? Amém? Então o que você faz te salva? Sim ou não? O que você faz te tira a salvação?
Sim ou não? Não, não tira. O que você faz não te tira a salvação, o que você faz também não te salva. Amém? O que você faz não te tira a salvação. Porque se te tira a salvação, então deixa de ser a graça. Então, depende de você. Sempre dependeu dele. Pastor, então eu posso fazer o que eu quero? Não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você é salvo, você não vai fazer. Se eu sou salvo, eu não vou fazer. E eu não vou fazer não é a fim de que eu seja salvo, porque a salvação não depende de mim. Eu não vou fazer porque Ele já me salvou, já me libertou de tudo isto. Pastor, e se eu sou salvo e faço da forma que eu quero e vivo da forma que eu quero? Não é? Aí vem um grande questionamento. Não é? Aí eu posso? Eu te digo de forma simples. Sabe qual é a diferença minha e sua? É que eu sou salvo e você não é. Você só pensa em fazer o que você quer porque você ainda não é salvo. Porque quem de fato alcançou a salvação não tem prazer nenhum em fazer aquilo que desagrada a Deus. Amém? É entendido? Amém? Então não é obra do homem. O que eu faço não me salvo, o que eu não faço ou o que eu faço também não me tira a salvação. A salvação é obra da graça. Amém? Agora, porque eu fui salvo, é que eu vou andar na minha conduta, é que eu vou viver a minha conduta dentro daquilo que realmente Cristo quer para mim. Amém? Amém? Entendido? Então vamos capítulo por capítulo. Capítulo 1. O que Paulo vai tratar no capítulo 1? Paulo vai tratar a respeito do abandono ao verdadeiro evangelho. Então o capítulo 1 é mais para Paulo combater exatamente esses falsos mestres ou esses falsos ensinos, né, que estavam surgindo nas igrejas da Galácia. E aí Paulo vai usar isto falando um pouco da sua autoridade, né, da autoridade do seu ministério, que era exatamente o que estava sendo posto em jogo pelos falsos mestres. Eles estavam ensinando de que Paulo não tinha autoridade, de que Paulo não tinha um reconhecimento da igreja em Jerusalém para poder desenvolver ou para poder ter este ministério. E aí Paulo vai começar a falar a respeito do seu próprio ministério. E é interessante que Paulo, embora respeitasse muito a igreja mãe, que era a igreja de Jerusalém, e respeitasse os apóstolos que lá estavam, mas Paulo vai dizer que o seu ministério, a sua autoridade não provinha de homem, ela provinha do próprio Deus que o chamou, E Paulo tem autoridade para falar, principalmente em relação às questões do judaísmo, e ele deixa isto claro no capítulo 1, porque Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu sei o que é ser judeu, do judaísmo eu entendo bem, porque eu era zelote, eu defendia tanto o judaísmo que para tanto defender eu perseguia inclusive os cristãos, até que aquele que me escolheu, me chamou, me trouxe para perto, e aí me mostrou realmente o que é a graça. Então Paulo vai expor desde o tempo em que ele era zelote, daquele que defendia a religião judaica, as tradições judaicas, até o tempo da sua conversão, e depois vai falar no capítulo 2, inclusive até das suas viagens a Jerusalém, mostrando o respeito que ele tinha para com a igreja mãe, que era a igreja em Jerusalém. Então Paulo vai expor primeiro a sua autoridade apostólica, expondo tudo desde a sua conversão, para poder mostrar para eles que ele era realmente o que tinha autoridade para isto. E aí ele escreve então para esta igreja, que diferente da igreja de Corinto, e você vai perceber isso quando você ler a carta de Paulo aos Gálatas, o problema era o mesmo. Lembra, a igreja de Corinto tinha o problema de falsos mestres, colocando em dúvida o ministério de Paulo e trazendo falsos ensinamentos. Agora, as igrejas da Galácia, elas tinham um agravante mais do que a igreja de Corinto. Qual era? Na igreja de Corinto, tanto na primeira quanto na segunda carta, Paulo vai atacar os falsos mestres e aquilo que estava errado, mas nas cartas de Paulo à igreja de Corinto, você vê Paulo elogiando os cristãos. Embora fosse uma igreja dividida, embora fosse uma igreja carnal,
em muitos aspectos, mas Paulo ainda tinha motivos para elogiar as virtudes da igreja de Corinto. Na igreja de Paulo aos Gálatas, você vai ver que Paulo não elogia. Não tem elogio, né? Era uma igreja que estava já se perdendo completamente. Então Paulo não encontra nem virtudes para elogiar. Então Paulo só vai atacar de fato aquilo que estava sendo ensinado. Então estava acontecendo isto, e qual era o grande problema? O abandono do verdadeiro evangelho, do evangelho que Paulo havia ensinado. E esse abandono do verdadeiro evangelho, e esse era o grande problema que Paulo atacava, não era um abandono de um ensino teológico, né? Porque talvez seria muito mais fácil para Paulo atacar se fosse um abandono de um ensino teológico. Não, o problema do abandono do verdadeiro evangelho era o abandono da graça. As igrejas da Galácia estavam abandonando a graça. Não estavam abandonando o ensino teológico, estavam abandonando a graça, levando a salvação a uma obra de homem, a uma obra de uma religião, a uma obra de tradição, e não mais a graça de Cristo. Então era este o principal motivo que Paulo queria atacar. Então a principal lição do primeiro capítulo de Paulo à igreja da Galácia era exatamente esta, né, que nós falamos agora há pouco. Nunca foi, nunca será, assim como não é o que você faz. Sempre foi aquilo que ele fez. Nunca é por aquilo que você faz. Por isso, em alguns momentos, Paulo vai dizer isso, não apenas na igreja, na carta aos Gálatas, como em outras cartas suas. Né? Paulo sempre vai dizer, olha, então não se vanglorie. Não se vanglorie, porque nunca foi obra sua. Nunca foi ação sua. Não é porque você é bom, não é porque você faz isso, não é porque você é santo, não é porque não. Nada disso é que nos levou à salvação. Nunca foi obra humana, sempre foi obra divina. Salvação é obra dele. Amém? Amém? Isso tem que ficar muito claro, gente. Salvação é obra dele. Por esta razão, ninguém merece a salvação mais do que outro. Você não merece mais do que o seu irmão. Você não merece mais porque você errou menos. Não. Não, eu mereço mais ser salvo do que fulano, porque fulano já pisou muito na bola. Não. Você não merece tanto quanto ele. Eu não mereço mais a salvação do que você. Não importa se eu sou pastor, a verdade é que eu não mereço tanto quanto você não merece. Nenhum de nós merecemos. É isso que Paulo tentava ensinar para as igrejas da Galácia. Nenhum de nós merecemos, tudo é obra da graça de Deus. Só somos salvos pela graça dele. Amém? Amém? Então que fique este ensinamento. Tudo é obra da graça de Deus. É isso que Paulo trata no primeiro capítulo. No segundo capítulo, Paulo já entra na discussão mais direta, né? Na discussão mais direta. Qual era uma das principais questões que estava acontecendo na igreja da Galácia? Nas igrejas da Galácia? Por ser uma igreja composta de muitos gentios, então a principal discussão era a circuncisão. Então, cristão que se converteu, né, não é judeu, porque a circuncisão era algo do judaísmo, que foi instituído lá atrás, lá na época de Abraão, não é? Agora, não mais, né? Os gentios, eles não se circuncidavam, e os falsos mestres estavam dizendo que eles precisavam, uma vez que aceitou o cristianismo, então tinha que se circuncidar também, que era algo do judaísmo. Essa era a principal discussão que havia na igreja das Galácias. Aí no capítulo 2, então, Paulo vai tratar a respeito, primeiro, da sua visita, ou das suas visitas a Jerusalém. No capítulo 1 ele fala da sua conversão, no capítulo 2 ele vai falar das vezes que ele foi em Jerusalém, né? Então, como ele discutia, como ele falava isso com os apóstolos de Jerusalém. Mas o capítulo 2 vai tratar de algo bastante específico, né? E que talvez você nunca tenha percebido isto. O capítulo 2 vai tratar de um momento de tensão. Paulo vai retratar um momento de tensão da igreja.
Que momento é este? É o momento em que Paulo repreende Pedro. Olha que interessante isso. Pedro era o primeiro pregador, foi o primeiro pregador da igreja, né? Foi o primeiro a instituir, né, a pedido ou amando a ordem de Cristo, a igreja em Jerusalém. E é por meio de Pedro e dos outros apóstolos que a igreja vai se propagando. Paulo entra depois nessa história. Mas agora Paulo vai falar a respeito de um momento de tensão entre os dois, em que Paulo publicamente repreende Pedro. Eu estava estudando e pensando isso, né? Como Paulo era, né? Que camarada ousado que Paulo era. Já pensou, gente, você repreender Pedro? E Paulo fez isso. Qual foi o motivo da repreensão? Circuncisão. Qual era o contexto? Para você entender, por que é que Paulo precisou repreender Pedro? Havia um contraste no tratamento deles por conta dessa questão. Quando Paulo vai visitar a igreja em Jerusalém, em que Pedro era o líder, não é porque Pedro era o líder da igreja mãe, quando Paulo vai visitar a igreja em Jerusalém, e talvez no capítulo 2 você vai encontrar Paulo falando sobre isso, e em alguns momentos você vai encontrar Paulo chamando Pedro de Cefas. Cefas era nome de Pedro também, tá? Então por isso que Paulo trata ele como Cefas em algum momento. Então Paulo vai visitar a igreja em Jerusalém e ele é recebido por Pedro de uma forma muito carinhosa. Pedro recebe Paulo, conhecendo já o ministério de Paulo e tudo, então Pedro recebe Paulo com muito amor, com muita comunhão. Então Paulo é muito bem recebido na igreja. Mas quando Pedro vai visitar Paulo em Antioquia, aí é diferente. Aí Paulo repreende Pedro. Agora, Paulo não repreendeu Pedro assim, de graça, né, aleatoriamente. Para você entender o que é que houve. Paulo e Pedro eram dois pregadores com uma pregação, embora sendo o mesmo evangelho, mas com uma pregação diferenciada. Por quê? Porque Pedro pregava para judeus e Paulo pregava para não-judeus. Então a pregação de Pedro era para circuncisão e a pregação de Paulo era para não circuncisão, porque um era judeus e outro era para não judeus, para os gentios. Quando Pedro vai visitar Paulo em Antioquia, vai visitar a igreja em Antioquia, Pedro se surpreende pela comunhão que há entre os cristãos em Antioquia. E era uma união que havia entre judeus e não-judeus, cristãos judeus e cristãos não-judeus, gentios, que estavam dentro da mesma igreja e que não era como a igreja em Jerusalém, que era composta mais, na sua maioria, por judeus. Pedro, então, encontra em Antioquia uma igreja completamente unida entre judeus e não-judeus, e a sua grande maioria não-judeus, mas que conviviam muito bem em comunhão. E isto chama a atenção de Pedro, e a história diz que Pedro se acha tão bem nessa igreja que Pedro, embora sendo um grande judeu e pregador para os judeus, Pedro entra no meio desta comunhão. E Pedro começa a conviver bem com essa comunhão entre gentios e judeus, entre cristãos judeus e cristãos não judeus. E Pedro se dá bem nessa comunhão. Pedro convive numa boa, se alegra, come com eles, porque era uma igreja que participava de tudo isso. Mas qual foi o grande problema que fez Paulo repreender Pedro? É porque quando os irmãos de Jerusalém vieram para Antioquia, onde Pedro já estava, olha que coisa, gente, Pedro age diferente. Enquanto Pedro estava sozinho em Antioquia, Pedro olhava para os judeus e não-judeus e falava: bacana, legal essa união, permanece assim, está tudo igual. Quando os irmãos de Jerusalém chegam, Pedro muda. Não parece mesmo Pedrão? Pedro mostra que ele era Pedro. Quando os irmãos de Jerusalém chegam na igreja de Antioquia, Pedro sai do meio. Pedro sai e diz assim: não posso ficar nesse meio aí, se mistura judeu e não judeu aí. Tem crente aí que nem é circuncidado.
para ficar bem com os irmãos que vieram de Jerusalém. Parece pessoas da nossa época, às vezes a gente acha que é só problema dos nossos dias, não é? Você está bem com alguém, aí até que chega alguém que você é mais chegado, né? E aí você sai do meio, né? Não, eu não me misturo, né? Mas você não estava lá. A repreensão de Paulo era exatamente esta. Quando Pedro teve essa atitude, né, diante dos irmãos que chegaram, né, como quem diz assim, não, eles se misturam lá, não sei como é que eles vivem assim. Mas Pedro, na verdade, estava lá no meio. Mas agora que os irmãos chegaram, Pedro paga de judeuzão, né, de santão. Aí Paulo, que não tinha papa na língua, o que Paulo faz? Repreende Pedro no meio de todo mundo, face a face, né? Claro que não foi com essas palavras, né? Talvez tenham sido com palavras mais duras ainda. Mas Paulo olha para Pedro e fala: e aí, Pedro, que história é essa? Você estava bem com a gente, agora os irmãos chegaram, você está dando uma dessas, rapaz? Né? Mas Paulo, a gente conhecendo, sabe que não era bem assim que Paulo falava, né? Então Paulo desce além em Pedro, repreende Pedro, exatamente por conta da mesma discussão que eles estavam dizendo lá na igreja ou nas igrejas da Galácia. O grande problema era circuncisão. E aí Paulo repreende e chama a atenção de Pedro diante de todo mundo. Porque Pedro estava tendo um grande problema, teve uma atitude. E por ser líder, né, e Pedro era o grande líder, e a atitude de Pedro iria influenciar as outras igrejas. Né? Embora Paulo fosse um líder também, mas Paulo respeitava a autoridade que estava sobre Pedro, e Paulo sabia que por conta da autoridade que estava sobre Pedro, a atitude de Pedro poderia influenciar toda a igreja, principalmente a igreja em Jerusalém. Então Paulo repreende exatamente por conta disso. Né, porque essa atitude influenciaria e faria com que as outras pessoas tivessem esse mesmo problema de preconceito. Então Paulo repreende exatamente isto em Pedro. E automaticamente ele expõe isso para a igreja da Galácia, ou para as igrejas da Galácia, para combater exatamente este mal. E eu preparava o estudo e pensando nisto. Como este mal se faz presente até os dias de hoje nas igrejas. Julgamos as pessoas por um preconceito. Porque não se circuncidaram. Porque são assim, porque são assado. Pior que isto, é que muitos de nós temos atitudes como as de Pedro. Aí você percebe que isto está no homem, não é? Nós não estamos falando de um crente qualquer, nós estamos falando de Pedro. Pedrão que negou Jesus, Pedrão que falou para Jesus, eu te amo, Pedrão para quem Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, Pedrão que pregou e na primeira pregação mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus, Pedrão que era o líder da igreja, agora tem uma atitude infantil. Não é? Não, eu estou com vocês, não, mas chegou alguém, né, que eu tenho medo do que eles vão pensar de mim, e aí eu me separo. Quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós temos atitudes assim? Quebramos a comunhão, porque Pedro diz a Bíblia que ele estava em comunhão. Pedro estava bem no meio dos gentios cristãos, lá em Antioquia. Mas porque chegou alguém, aí Pedro se afasta. Se prende a usos e costumes. Se prende a um preconceito. Então eu estou bem com você até que chegue alguém com quem eu me dou melhor. E aí quando chega alguém com quem eu me dou melhor, preste atenção, queridos. Talvez não tenha muito a ver com o texto, mas tem a ver com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Porque chega alguém com quem eu me dou melhor, e aí eu me junto a esta pessoa para falar daquele com quem eu estava aparentemente unido. Não é? Quantas vezes fazemos isto? Foi essa a atitude de Pedro. Não, eu estou bem com Du, eu estou comendo com Du, eu estou, né, conversando com Du. Mas aí chegou a pastora, né, e a pastora é mais assim, né, aí eu me junto com a pastora e falo, você viu o Du? O
que ele faz, como é que ele come, como é que ele anda. Quantas vezes nós fazemos isso? Quebramos a unidade por conta da chegada de alguém. E aí Paulo não aguenta isso, aí Paulo repreende Pedro, o grande líder da igreja. Então, o capítulo 2 vai tratar exatamente disso. E aí Paulo expõe isto, não para expor Pedro, Paulo expõe isto como quem diz que essas coisas são menores do que, de fato, o sacrifício de Jesus. E aí Paulo vai continuar isso no capítulo 3, aí nós vamos acabar aqui. Aí o capítulo 3, Paulo vai tratar de um assunto importantíssimo para a igreja até os dias de hoje. E talvez um dos textos que nós deveríamos mais refletir. Talvez, quem sabe, até mais do que aquele do capítulo 5 que tanto nós conhecemos. Paulo vai tratar no capítulo 3 de um assunto de suma importância, que é não retroceda. Viver o Evangelho, queridos, é não retroceder. Paulo vai dizer o seguinte para a igreja, ou para as igrejas da Galácia: por que é que vocês começaram tão bem e agora estão tão mal? Por que é que vocês começaram no Espírito e agora estão na carne? O Senhor tirou vocês do mundo, o Senhor salvou vocês, vocês começaram bem e agora estão retrocedendo. Que ensinamento poderoso e confrontante que Paulo traz no capítulo 3, e eu quero encerrar com ele para que isso nos leve a refletir. Por que é que nós caminhamos a nossa vida cristã semelhante às igrejas da Galácia? Olha o que Paulo diz no capítulo 3, abre comigo. Eu disse que ele não amacia a igreja da Galácia. Ali tem? Olha lá, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, continua. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Continua. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo está dizendo o seguinte: vocês começaram bem, agora estão mal. Vocês retrocederam na vida cristã. E eu quero encerrar com esta reflexão. Quantos de nós temos vivido este mesmo mal da igreja ou das igrejas da Galácia? O Senhor nos tirou do mundo, nos trouxe para a luz, nos salvou, e nós o aceitamos e mudamos completamente. Nos enchemos e crescemos no Espírito, mas parece que o tempo vai passando e nós vamos retrocedendo. Nós vamos retrocedendo, a nossa maturidade tem nos feito retroceder. E isto é muito sério. Era isso que estava acontecendo com a igreja da Galácia. Começaram bem, porque não conheciam nada. E aí Paulo vai e prega e eles se convertem, mudam as suas atitudes. Mas agora, depois de um tempo, começam a retroceder. Quantos têm feito isso na sua caminhada cristã? Você aceitou a Jesus, Ele mudou a sua vida, você saiu das trevas para a luz, e você vivia uma vida de santidade. E aí agora eu falo de santidade novamente, porque eu volto a dizer, graça não é liberdade para fazer o que quer. Graça é viver em santidade, porque você é salvo e deve viver em santidade. Mas nós retrocedemos quando aquilo que no nosso início da nossa conversão, que no nosso início da caminhada cristã, para nós era errado, para nós era pecado. Mas nós fomos crescendo, amadurecendo tanto, que hoje nós nos achamos tão maduros para poder olhar para as mesmas atitudes, para os mesmos atos, e dizer, não, isso não é errado. Não há mal nenhum se eu fizer isto. Mas no começo era, no começo havia.
Mas você cresceu tanto, você amadureceu tanto, que agora você não julga mais as atitudes pelo que a palavra ensina. Você julga por aquilo que você acha. É por isso que Paulo diz: o que é que te fez? Você que nasceu no Espírito, cresceu no Espírito e agora está na carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: que retrocesso é esse? Você retrocedeu. A igreja da Galácia retrocedeu, começou tão bem e agora estava completamente na carne. Quantos de nós temos retrocedido? Amadurecemos ministerialmente, amadurecemos espiritualmente, mas retrocedemos na nossa caminhada espiritual. Retrocedemos no que diz respeito à vida cristã. Parece que, de tanto amadurecer, estamos caminhando para trás agora. E aí eu encerro com esta reflexão de Paulo. O que é que te fez começar tão bem e agora estar assim? O que é que você foi absorvendo no decorrer da sua caminhada cristã, que fez com que você iniciasse no Espírito e agora está na carne? Entende agora porque é que lá no capítulo 5, Paulo vai falar a respeito das obras da carne? E aí nós falamos do fruto do Espírito e só elevamos o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito do capítulo 5 está dentro de um contexto, de uma igreja que estava completamente envolvida nas obras da carne. De uma igreja que começou bem, de uma igreja que era madura, de uma igreja que começou no Espírito, mas que foi retrocedendo, que foi voltando atrás. Começaste tão bem. O que é que te fez? E Paulo faz esta pergunta ainda. Eu só queria saber isso. Se é que vocês podem me responder, Paulo dizia. O que é que te fez começar tão bem e terminar assim? O que é que te fez começar no Espírito e acabar na carne? Que retrocesso é esse? Que retrocesso é esse na nossa vida? Que retrocesso é esse na nossa caminhada cristã? Nos achamos tão crentes ou tão próximos, tão chegados a Deus, que voltamos a praticar as velhas atitudes e achamos que não tem problema nenhum? Isso é retrocesso, isso não é maturidade, queridos. Isso não é crescimento, isso não é intimidade com Deus. Eu sou tão íntimo que não há problema, isso não vai me distanciar de Deus. Que retrocesso é este? Quando eu disse no início da mensagem, no início do estudo, que o que você faz não te tira a salvação, não é que te dá liberdade a fazer o que você quer, querido. O que eu quis dizer é para você avaliar se de fato você é salvo. Porque se você é salvo, você não vai voltar às velhas práticas. Isto é retrocesso. Salvação é um caminho de progresso, de crescimento. Voltar às velhas práticas e achar, não, mas isso não vai me fazer perder a salvação. Talvez você nunca tenha alcançado. Mais forte do que achar que pode ou não perder a salvação, é talvez refletir que talvez você nunca tenha alcançado. E se nunca alcançou, então não há problema nenhum no retrocesso. Então o que Paulo está dizendo é: reflita sobre a sua salvação. O que é que te fez começar tão bem e terminar na carne? Então vamos reavaliar a nossa caminhada cristã, né? Vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar às primeiras obras, vamos voltar ao início de tudo, vamos voltar, como nós cantamos, a ser criança de novo, a ser como criança. E aquilo que outrora, no nosso início de caminhada, era errado, voltar a entender que continua sendo errado até os dias de hoje, e continuará sendo errado até a volta de Cristo. Por isso devemos caminhar em santidade. Amém? Amém? Que grande ensinamento Paulo nos traz nessa carta, tão curta, mas com um ensinamento muito profundo, porém um ensinamento muito duro.
Nós vamos falar mais sobre ele na semana que vem. Se tudo der certo, semana que vem a gente fala dos 3 últimos capítulos. Ele acaba Gálatas em 2 ou em 2 semanas, não é? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche seus olhos um instante. Pegue ou reflita agora no que Paulo ensina. Paulo chama a atenção da igreja ou das igrejas da Galácia exatamente para isto. A salvação é pela graça, é obra completamente dele. Mas a graça, e é isso que eu quero que você entenda, a graça não significa liberdade para errar. A graça significa que eu não estou mais preso à lei. E não estar preso à lei não me dá liberdade de errar. Não estar preso à lei não quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Não estar preso à lei significa que não depende de mim, tudo foi obra dele. Mas é porque ele fez, é porque ele me salvou, é porque ele me alcançou, é porque a sua graça me salvou, que eu devo viver a vida que ele tem para mim, que condiz com a salvação que ele me deu. E viver uma vida diferente disto significa que eu não entendi ainda a minha salvação. Eu ainda não compreendi a minha salvação. E quem sabe talvez a sua muita maturidade aos seus olhos esteja te fazendo viver como vivia a igreja da Galácia, que no início atendia tudo que Paulo ensinava, que no início vivia como Paulo dizia, mas depois de um tempo achavam que estavam tão bem, já sabiam caminhar sozinhos, já podiam ouvir qualquer tipo de ensinamento. E aí Paulo diz: você retrocedeu. E eu quero que você reflita sobre isto. Em que pé está a sua salvação, querido? Vida cristã consiste em salvação, sim. Vida cristã não consiste em ser abençoado. Vida cristã não consiste em receber as bênçãos de Deus aqui. Não, vida cristã consiste em salvação. E aí é porque você é salvo que você é abençoado. É porque você é salvo que você recebe da graça de Deus e as bênçãos de Deus te alcançam. Mas a vida cristã, o foco dela é a nossa salvação. E para viver essa salvação eu tenho que viver, como diz Paulo no capítulo 3, viver no Espírito. Não voltar novamente às obras da carne. Queridos, e às vezes esse retrocesso ele é tão sutil. Às vezes esse retrocesso ele é tão sutil, com coisas tão pequenas que parecem tão bobas, mas que vão nos levando a um retrocesso enorme. E quando nós menos imaginarmos, nós estamos completamente longe da nossa salvação. Nos distanciamos completamente, retrocedemos, porque deixamos de crescer. Amadurecimento, querido, não pode nos levar ao retrocesso. O amadurecimento que Paulo queria que a igreja tivesse era o mesmo que Paulo tinha, que o levava cada vez mais perto de Cristo, a ponto de dizer, e Paulo vai dizer isto para a igreja dos Gálatas: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive em mim, por isso eu vivo nesta fé. Que seja assim na sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, estamos diante da Tua presença, Te louvamos, Te agradecemos por mais uma noite de ensinamento. Que carta rica esta que Paulo escreveu à igreja ou às igrejas da Galácia, Pai. Senhor, eu sei que não foi apenas para eles, esta carta, ela se estende até nós e nos leva a refletir, a meditar, e que não seja diferente esta noite, Pai. Que o Teu Espírito continue ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito desperte, Senhor, a Tua igreja, esses que aqui estão, bem como aqueles que estão em suas casas nos acompanhando. Que o Teu Espírito os desperte a lerem, Senhor, esta carta de Paulo à igreja da Galácia.
Senhor, e que o Teu Espírito tenha liberdade de continuar nos ensinando, ministrando aos nossos corações, de modo que nós possamos compreender a graça, mas que também possamos compreender o que é viver em Espírito, Pai, para que os frutos ou o fruto do Espírito se manifeste em nossas vidas. Senhor, se porventura retrocedemos em algo, que este mesmo Espírito que usou Paulo a confrontar a igreja da Galácia, que este mesmo Espírito venha nos confrontar e nos corrigir, se assim for necessário, Pai, para vivermos a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós Te agradecemos por esta noite de aprendizado, Pai. A Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus abençoe. Tem alguma coisa aqui? Orar pela neta da irmã Eva. É isso? Amém? Daquela que a gente apresentou, é isso? Eu não lembro, mas eu sou bom. Vem aqui, pastora. A pastora vai orar, que a pastora lembra mais do que eu. Eu não estava, é por isso que eu não lembro. Então... Amém? Feche seus olhos, Senhor. Nós queremos apresentar essa criança e sabemos que Tu és o médico dos médicos. Pai, nós não sabemos a enfermidade, mas sabemos que o Senhor é poderoso para estender as Tuas mãos, tocar da cabeça aos pés dessa pequena, Pai, e trazer sobre ela a Tua cura e o Teu milagre. Senhor, eu uno a minha fé, Pai, junto com o Teu corpo, e declaramos sobre essa criança a Tua cura e o Teu milagre, Pai. E logo mais nós queremos ouvir testemunhos, Senhor, para glorificar o Teu nome. Assim pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe.